Amém, igreja. Louvado seja Deus. Podem sentar, meus irmãos. Tem aí, né, nosso convite. Está às portas já, né? O nosso jantar de casais. Já vendi 4 convites, né? Já estou contando com 4 casais que já se pronunciaram. Então, se pronunciem, meus irmãos, né? Dia 13/6, às 19 horas. Um tema baseado nesse louvor abençoado, né? Que o irmão Rogério já ama esse louvor, mas tem uma mensagem muito forte. E eu, né, orando e buscando do Senhor, um tema para o nosso jantar de casais, uma mensagem, né, que a gente pudesse deixar nessa noite dos namorados, porque o dia dos namorados é dia 12. Então, no sábado, meninas, vocês pedem de presente. Quer um presente? Meu presente de namorado? Vamos para o jantar de casais lá da igreja. E juntos, de mãos dadas, se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Há momentos na relação que as pessoas pensam que vão alcançar sozinhas. Elas acham que vão alcançar sucesso, algumas acham que vão alcançar paz. Só vou ter paz quando eu largar esse traste desse homem. Só vou ter paz quando eu largar essa praga dessa mulher. Mas a verdade é que a Bíblia nos diz, poderão andar 2 juntos se não houver concordância? Não. Mas a gente casou, né? Crente separa? Então o que é que a gente faz? E trata de fazer o quê, minha irmã? Concordar. Vamos acertar esse negócio, vamos concordar. Vamos entrar em acordo, vamos conversar, né? Então, se seu cônjuge está precisando, né, de um ajustezinho, né, precisa ouvir que alguém diga a ele, olha, não brigue, criatura. Faça um acordo, faça uma concordância para vocês conseguirem caminhar, né? Então, estejam presentes aqui no nosso jantar de casais, né? Bênçãos Deus tem para aqueles que caminham juntos, né? E o Jesus se faz presente. Porque onde houverem 2 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Mas você entra numa relação de 2 e quer andar sendo um só, quer andar sozinho, sendo um, casal já é, né? Casal é um. Mas você entra numa relação de 2 e quer andar o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero, é o que eu aprendi, mas não mais. Casou, é agora, eu penso, eu acho, eu quero. Mas nós vamos conversar e vamos acordar entre nós 2, isso, né? Então nós vamos aprender isso aí nessa noite, em nome de Jesus. E vamos começar a nossa meditação. Tem semanas assim que eu sofro pela pregação, mas Deus não nos chamou para espírito de covardia, né? Então a gente tem que encarar. Tem alguns temas que a gente se sente muito à vontade para falar perante a igreja, tem outros que a gente não se sente tão à vontade, né? Tem uns que a gente apanha. Aí às vezes a gente não fica confortável porque apanhou, porque antes da igreja apanhar, primeiro quem está, né, recebendo ali a palavra do Senhor. Mas, na verdade, Provérbios 19, irmão, já está aí? Provérbios 19. Na verdade, desde domingo à noite, né? O Senhor já tinha me dado esse texto, porque domingo à noite, aqui durante a conferência, eu fui muito impactada. Nós fomos muito impactados por muitas coisas, né? Mas Deus me disse assim, olha, essa é a palavra, né? E eu passei esses dias assim meditando. Versículo 13... Vamos ler 13, 14, 18 e 26. Provérbios a gente pode aplicar na família todo o texto, né? Falando aqui da preguiça, né? Falando aqui de várias colocações, né? Do falso testemunho. Coisas que a gente aplica muitas vezes erroneamente, ou muitos dos familiares aplicam no cotidiano de suas casas, e que precisa ser corrigido. Então, eu sempre estou repetindo, e o pastor e o evangelista, e a igreja está sempre aprendendo que Provérbios tem sido como um código de conduta, né? Tem sido como Provérbios é um livro de orientação de conduta cristã. Como é que o cristão age? O cristão não pode ser preguiçoso, o cristão não pode testemunhar falsamente, o cristão não pode andar com aqui, né? Então a gente vai aprendendo através do livro de Provérbios e aplicando isso em todas as áreas da nossa vida. Mas aí esses versículos falam especificamente da família, então eu separei.
O filho insensato é uma desgraça para o pai e um gotejar contínuo às contendas da mulher. 14, irmão. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Versículo 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Eu vou ler na minha Bíblia, na versão viva, o versículo 18, porque eu gostei dessa forma que eles colocaram aqui. Deixa eu ler aqui. Dê a seu filho o castigo necessário, enquanto ele é criança, e ainda há esperança de corrigir a desobediência. Deixar de castigar é o mesmo que condenar o seu filho à morte. Então eu gostei dessa colocação da Bíblia Viva. E versículo 26. O que aflige o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, que esta palavra, meu Senhor, seja conforme o Senhor determinar, meu Pai. Que ela faça o que lhe apraz, meu Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Que eu possa ser instrumento, meu Deus, e desde já que todas as barreiras, elas caiam por terra, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém, Deus. Eu fiquei muito impactada aqui no domingo à noite com aquela peça dos jovens. Né? Aquela maquiagem pesada. E eu tenho uma amiga, a gente está sempre trocando figurinha, a gente está sempre conversando acerca de criação de filho. Ela teve filhos antes de mim. E a gente está sempre, o cotidiano dos nossos filhos, a gente está sempre trocando informação. E uma das coisas que ela me comentou é que o filho dela teve um comportamento de desobediência, umas artes assim, né? E ela me dizendo assim, é tão difícil admitir que houve uma ação demoníaca, né? Que ele teve ali uma ação demoníaca, ele foi ali, ele agiu da parte do mal. Mas eu tive que repreender, mas me doeu, ela me dizendo. E quando bateu nela, eu tenho um filho, automaticamente bateu em mim, né? Eu disse, poxa, como é difícil. Né? E ela dizendo, eu preciso orar na cabeça de meu filho à noite. Eu já faço isso. Né? Mas tomei como essa lição. E na peça de noite eu lembrei disso, que a gente não aceita. Que haja uma influência, uma potestade, que está ali atuando o tempo todo, como há na vida do adulto, há também, né? Na vida da criança, do jovem, desde já a corrupção, né? Para levar, tragar, como há na nossa vida, um demônio ao derredor para tragar. E a gente xinga, às vezes, por que é fácil a gente xingar peste, desobediente, né? Ordinário, mas agir espiritual, de botar a mão na cabeça, de expulsar, de travar aquela guerra espiritual, a gente falha tanto nesse ponto. Eu não ouço muitos pais falarem que faz isso, que ora abençoa meu filho, que ele louve, que ele seja, mas aquela batalha, Deus quer aquela influência perversa, que o espírito da desobediência, o espírito da loucura, que tal, aquelas coisas que ela me dizendo, eu como mãe, eu sei os defeitos, né, que ele tem, mas é muito difícil para mim admitir. Ela diz assim, eu admiti tão tarde. Né? Ele agora está numa idade que ela disse, eu admiti tão tarde, mas a gente sabe, né, que o nosso Deus é o Deus da segunda chance, enquanto a vida é esperança. Então ela estava bem abatida, eu disse, olha, nosso Deus é o Deus da segunda chance. Então, assim, não pense que porque até aqui está desse jeito que vai continuar, não. Você pode mudar completamente. Você pode fazer tudo que você não fazia antes e salvar, né, seu filho. E tocou nela essa palavra e ela tomou uma posição de guerreira, né? E meditando, recebendo aquela mensagem de dizer assim, você acompanha seu filho, não foi isso que a irmã aqui representando disse? Você acompanha, você vai atrás, você verifica. E depois a diaconisa chegou e disse assim, às vezes a gente está em casa, a gente quer assistir TV, a gente quer ficar no conforto, a gente chegou do trabalho, está cansado, e a gente abre exceções. E vai deixando solto e vai perdendo a informação, né? A gente vai perdendo o controle. Então, me tocou isso,
né? E eu fiquei cheia de questionamentos, de reflexões, e fui colocar isso diante do Senhor, até porque o texto aqui diz, né, que o que aflige seu pai, manda embora sua mãe, é filho que traz vergonha e desonra. Fala do castigo no versículo 18, né, que a gente deve saber castigar, saber dizer não. Foi até meu marido que mandou para mim um texto que diz: o não de hoje fará o grande homem de amanhã. Diga não a seu filho, quando necessário, e a sociedade agradecerá. Mas a gente tem dificuldade, né? Principalmente se a criança ficar ali. Eu quero. Digo para o João, quando ele quer uma coisa, ele repete 30, 40, 50. Eu quero. Eu quero. Mãe, eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu digo, menino, não aperte a minha mente. Porque parece que tem hora que a gente não vai respirar. Eu digo, menino, não aperte a minha mente, não. Então, a gente ensina os nossos filhos a lidar com a frustração, com o fato de não, você não conseguiu, não, você não alcançou, não é para você, não, você não tem. Esses dias eu fui numa loja com o João e fui comprar um sapato para ele, que ele comprou um sapato do gosto dele, e eu deixei, porque achei bonitinho ele escolher, e tomei um prejuízo. Que ele pisou o sapato, quebrou o couro, eu disse, eu aprendi minha lição, quem vai escolher agora o sapato sou eu. E aí fui escolher o sapato e ele cismou que ele queria uma galocha, daquelas plásticas. Eu disse, eu não vou comprar galocha, que eu não sei se isso dói no pé, se não dói. Não vou comprar galocha. E ele, eu quero uma galocha, 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 eu quero assim mesmo. Minha mãe, eu quero uma galocha, minha mãe, eu quero uma galocha, minha mãe, eu quero uma galocha. Mãe. Eu disse, menino, pelo amor de Deus, não aperte minha mente, não vou lhe dar galocha. Eu quero a galocha, eu quero a galocha. Mas meu coração começou a se amolecer, né? Eu digo, poxa. Aí eu perguntei à moça, quanto é a galocha? Aí ela me disse o preço. Isso deu esperança a ele. Eu quero uma galocha do Homem-Aranha, assim mesmo na loja. Eu quero uma galocha. Aí eu, meu Deus do céu, eu vou comprar essa galocha. Oh, meu Deus, meu filho está tão feliz. Aí tem demais eu dar essa galocha. Oh, bicho, como está feliz. 80 e poucos reais a galocha. Pensando, meu Deus, e se doer no pé de João? E ele é assim, se doer no pé, ele não vai usar. Tá? Aí eu disse, meu Deus do céu, não vai ser daquelas crianças que dizem assim, está doendo, mas quer andar com um sapato. Ele não vai usar, ele vai encostar e eu vou perder esse dinheiro. E ele, eu quero, não sei o que, pulando na loja, assim mesmo. Vocês conhecem o jeito de João, imagine a cena. Aí ele chegou, eu fiz assim, ô João, eu acho que esse plástico da galocha é duro e vai machucar em cima seus dedos do pé. Aí ele chegou de junto de mim e fez assim, Everaldino, tem e não dói. Na hora fez assim, ó. Por que ele queria a galocha? Porque o outro tinha. Nina, eu cheguei a tomar aquele choque, porque é um defeito que a gente nunca vê. Entendeu? Aí eu olhei assim para ele, aí ele, bora que galocha. Fazendo assim. Aí eu disse, olha, João, eu não vou comprar essa galocha, não. Porque, primeiro que você não precisa ter essa galocha, porque seu colega tem. Seu colega tem, é dele, fica lindo nele. E eu sei que está na loja para todo mundo ter, mas você não está precisando de uma galocha. Você está precisando de um tênis e é um tênis que a gente vai levar. Eu digo, olha, vou lhe dizer mais uma coisa. Você aqui só tem direito de dar opinião. A decisão de ter ou não ter é minha e de seu pai. A gente quer ser bom pai para você, ele dá direito de opinar. Você opinou, não colou. Então aceite a minha decisão. Você é filho, você aqui é governado. Diga assim, eu sou filho. Aí ele já não quer, quando é uma coisa que não é do gosto dele, ele não quer repetir, não quer conversar. Ele diz, não quero mais falar nesse assunto, não. Não quero mais falar nesse assunto, não. Aí eu fiz, então ótimo, porque está resolvido. Vai ser o tênis que você está sem tênis. E acabou. E aí ele veio para casa e eu vim pelo caminho dizendo, olha meu filho, não é porque é uma galocha, entendeu? A galocha você só vai para a escola no tempo de chuva. Seu tênis não, você vai poder usar essa galocha arranha em cima. Então assim, para sua necessidade não é uma galocha. A galocha se eu pudesse fazer um gasto a mais para você ter, ficar encostado, mas sua mãe não pode fazer esse gasto e tal. E às vezes Paulo reclama e diz, minha filha, você podia ter comprado os dois e não comprou. Mas eu fico dizendo assim, Paulo, mas a gente precisa ensinar nosso filho a não ter. Eu realmente podia comprar as duas, porque o outro sapato que ele quebrou, o preço do outro sapato dava as duas
a galocha e o tênis. Mas pela palavrinha que ele me disse assim, Everaldine tem. E não... Como que ele... Poxa, eu olho, vou olhar o sapato da irmã, vou dizer, sapato é lindo da irmã. E pronto, mas pensar assim, poxa, eu quero ter um sapato, ou um sapato igual ao da irmã, vou comprar. Então a criança manifesta essas coisas e a gente tem que estar alerta, porque aí é que vai entrando a corrupção. Né? Então, eu vivo uma luta travada, eu sempre comento para os irmãos, né? Totalmente diferente do ambiente que eu estou vivendo. E educar filho hoje em dia é assim. A gente não pode ceder porque o filho do vizinho, o pai e a mãe estão cedendo. E uma coisa que eu aprendi na minha educação foi assim, minha mãe sempre dizia assim em casa. Claro que a gente usa esse argumento. Eu não usava, manhã, deixa eu ir não sei para onde. Fulana vai, ciclana vai, Beltrana vai. Não, fulana deixa eu ciclana aí. Eram os meus argumentos. Ela dizia assim, vá lá e olhe se o que a filha de ciclana faz. O pai e a mãe dela estão sabendo. Vá lá e olhe se o que o ciclano diz da filha dele, se é mesmo o que ela está fazendo, condiz com o que ela está fazendo. Então você não vai não. Aí claro que doía, né? Que a gente é filho e não quer aceitar, né? Claro que me incomodava. Mas hoje que eu tenho filho, eu penso muito, né, em estar alerta nessas coisas a respeito de João. E logo sempre houve uma cobrança em mim e um entendimento de que os nossos filhos são colocados na face da terra com um propósito da parte de Deus. O filho do crente não pode ser criado igual ao filho daquele que não conhece a palavra de Deus. E isso tem que estar claro na cabeça deles. Não é uma forma de oprimir, é tão difícil, é tão tênue. Como é que você vai saber? Eu fui pesquisar e uma igreja norte-americana fez uma pesquisa falando que os jovens desistem da igreja porque a igreja é opressora, porque a igreja é exclusivista, ela só olha para dentro de si, ela não olha para o mundo, que a igreja, e o texto estava dizendo que a igreja não sabe manter jovens, e não sei o quê, foi um texto daquele tipo de gente que, assim, eu digo, poxa, esse tipo de pessoa é fácil. Se você, né, aponta o defeito, você já tem razão, mas você não precisa apresentar solução nenhuma, né? Eu li todo e não vi solução nenhuma. Só ele dizendo que a igreja precisa, Em suma, ele deu 10 razões para os jovens saírem da igreja, embora ele constatou que a maioria voltava depois de 10 anos, eles voltavam. Com a maturidade já, eles voltavam. Mas que a igreja não sabe lidar com o jovem, que a igreja tem um desentendimento, que a juventude... Blá, 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 blá. E eu pensando assim, nossa... Os pais não souberam lidar com a insatisfação dos filhos? Eu tô no trabalho, eu estou insatisfeito no trabalho, mas por que todo dia eu vou trabalhar? Porque eu preciso comer, ter meu dinheiro. Eu mando meu filho para a escola. Por que eu mando meu filho para a escola? Todo dia aquela rotina dura. A gente corre, faz comida, meio-dia, 15 para 1, tem que sair com os meninos. Tem que voltar para buscar. Não é fácil. A gente faz, se quiser sair na rua, tem que voltar correndo para amanhã o menino na escola. Mas por que a gente leva a fazer esse sacrifício? Sabe que vai fazer bem, né? E na igreja, a gente abre mão. Porque tem que fazer sacrifício. Né? A primeira vez que eu entendi algumas coisas da vida de João. Né? Eu já contei que não censuro mãe nenhuma que trabalhe, mas quando a gente trabalhava, né, e a gente tem filho, a gente sente um dilema que a gente quer voltar para o mercado. Né? A gente sente uma questão aí de não ter se realizado, de não estar trabalhando. E eu tinha acabado de me formar e eu queria voltar a trabalhar. Mas logo no início, João pulava na minha barriga. Pulava. Meu cunhado dizia, esse menino vai ser quente. E o menino pulava, sacudia a minha barriga. Eu vivia passando mal na gravidez, cansada. Saí do trabalho. Pedi para sair do trabalho. E não aguentei. E logo quando eu parei, eu queria muito botar João numa creche para voltar a trabalhar. Foi um ano que as creches estavam todas fechadas. Que aqui tinha creche na ladeira, tinha uma época que tinha creche tudo quanto era lugar. Na capelinha, aqui no pé da ladeira. Aqui do lado tinha uma creche. Quando eu parei... O governo recolheu a verba, as creches tudo fechou.
E aí eu fiquei procurando creche, só tinha uma creche, que era na Liberdade, que se mudou para Lapinha e só aceitava com 2 anos. Eu disse, pô, vou ter que ficar 2 anos em casa e eu queria muito voltar a trabalhar, né? Mas logo quando eu cheguei na pediatra, eu fui ver, porque João nasceu, né, 7 meses, abaixo do peso. Ela me disse assim, mãe, menina, esse menino seu não para quieto, é por isso que o menino não ganha peso. O menino não para quieto. E João andava para lá, andava para cá, ela disse assim, mãe, você não vai poder trabalhar, viu? Para educar seu filho, você não vai poder trabalhar. Quer dizer, se eu olhar pelo olho natural, o que é que competia a ela comentar nada? Ela estava me prestando um serviço de pediatria, né? Mas eu creio que Deus já estava preparando o meu coração, né? E depois eu fui entendendo, eu tentei, porque a gente é teimoso, botar uma babá. Aí coloquei uma menina ali, além dela ter pego um dinheiro que caiu no chão, eu fui lá, voltei, quando eu voltei ela já tinha baculejado o dinheiro. Eu fiquei com vergonha de pedir de volta o dinheiro a ela, deixei ela levar meu dinheiro, mas mandei ela embora, entendeu? Porque eu estava pagando alguém, aí caiu R$ 20 no chão, eu digo, vou lá na sala, quando eu voltar para o quarto, eu pego os R$ 20. Quando eu voltei, cadê os R$ 20? Eu digo, pô, vou trabalhar, vou botar essa menina aqui, ela vai levar o sabonete, vai levar tudo. E outra, ficava só ensinando meu filho a chamar ela de mãe. Me incomodava, porque eu quero que meu filho saiba quem é a mãe dele. Aí coloquei outra. Eu já contei essa história da linha vermelha. Não sei se vocês irmãos lembram, que eu dizia, o menino soluçou, ela bota uma linha vermelha. Eu disse, não, o médico disse que não precisa, porque ele é prematuro. Então ele vai soluçar até fortalecer a parede do estômago. Aí chegou uma visita lá em casa com uma saia com a franja vermelha. Foi ver João. Aí ela foi lá na saia da visita, apanhou um pedaço da linha vermelha, embolou na boca e botou na testa do menino. Eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, se numa besteira ela me desobedeceu. Quando eu não estiver aqui, essa mulher vai fazer o quê na minha casa? Sucesso. Ela vai fazer sucesso, vai educar meu filho à maneira dela. Aí eu peguei e desisti, eu digo, eu não vou trabalhar fora, vou trabalhar para mim, vou procurar alguma coisa para eu fazer. E com o crescimento de João e com as novidades, que criança já traz novidade, né? Cada novidade que João chegava, eu dizia, meu Deus, como é que eu vou trabalhar e deixar esse menino absorvendo essas coisas? Né? Que eu sou a única crente lá. Né? As outras todas não são. E assim, além de não ser, pode ter gente que vem, que não é crente, que é bem educado, que expressa bem, mas ela não. Como é que eu ia deixar meu filho ali? Eu disse, eu entendi que João precisava que eu ficasse filtrando tudo do lado dele. Né? E principalmente esses germeiros ensinar a ele a dizer assim, quando acontecer uma coisa, ele espantar, diz assim, ó, Ave Maria. Aí ele chegou em casa, Ave Maria. Eu digo, não, meu amor. Não, aqui a gente não diz Ave Maria, aqui a gente diz assim, ó, misericórdia, Deus. Misericórdia. Diga para a mamãe, repita, repita. Mas claro, vocês acham que ele aceita de boa? Ah, não. Eu quero dizer Ave Maria. Aí eu parto para a disciplina. Se disser Ave Maria, que você apanha. Quem lhe ensina aqui? É quem que lhe ensina? Meu pai e minha mãe. Pronto. É o que a gente combinar aqui dentro, é o que prevalece. Tá entendendo? Então, como é que vai dizer? Misericórdia a Deus. Amém. Glória a Deus. Quer dizer, se eu estar em casa, se eu estiver cansada, eu não digo quem trabalha. As mães que trabalham, eu não digo isso. Eu estou falando da minha situação, do lugar onde eu vivo, que há esse conflito. Há essa invasão. Né? A educação de meu filho, infelizmente, é invadida por outras coisas. Então, eu estou lá para filtrar na guerra o tempo todo. E no domingo eu recebi esse baque, porque, na verdade, a gente que é mãe, é uma integralidade de tempo, não tem descanso. Mas a gente fica querendo o descanso. Porque a gente é humana, a gente fica querendo em algum momento não ser mãe. Em algum momento a gente brinca assim, em algum momento eu queria, se eu pudesse devolver para o útero essa criança, para ter uma folguinha. A gente sabe que tem momentos que a gente queria dar uma vírgula, uma pausa, mas não tem. Né? Outro dia encontrei os irmãos e disse, eu estou me sentindo mal, mas mãe é assim mesmo. Estou indo levar o menino na escola toda sentindo calafrio, toda me tremendo, mas tenho que levar o menino para a escola.
E mãe é isso mesmo, não tem mais dor na barriga, não tem mais cólica, dor de cabeça. A gente está com dor de cabeça, o menino está doente, a gente vai dar socorro para o menino e fica lá no hospital sentindo a dor de cabeça, passando mal. Mãe é assim. E Deus nos colocou nesse papel de pais, de mães, nessa integralidade toda, a gente não pode abrir mão. Nem quando eles aprendem a sair sozinhos, nem quando eles não querem. Porque tem uma fase, né, que eles não querem mais que a gente acompanhe. Mas a gente tem que continuar lá. Né? Rejeitada, pagando mico, né? Recebendo as duras, porque eles ficam afiados para constranger. Eu levo, às vezes, os sobrinhos de uma amiga para a escola. E aí eles pegam, correm. Quando desce do ônibus, eles sabem que eu estou com o João, eles pegam e correm. Para poder eu não chegar na escola com eles na porta da escola, entendeu? Aí eu chamei a mãe deles e disse, ó, eles, aproveita que eu estou com o João, com mochila, pega e corre. Quando desce do ônibus, os meninos dão uma passada, minha filha, de adulto. Pá, pá, pá. Quando eu olho, está lá embaixo. Eu não tenho como acompanhar com o João. Aí ela fez, poxa, agora eu digo, e agora que eu só estou lhe avisando porque eu tenho medo, né? Vai atravessar a pista, essas coisas, mas vá até a porta da escola e eles precisam saber que alguém foi. Então, mesmo quando eles fazem isso, eu vou até a porta da escola e volto, entendeu? Chego lá, dou boa tarde pro vigia, pro porteiro, boa tarde, e volto, porque eles já entraram no colégio há muito tempo. E sempre eu estou dizendo a ela, o maior também dá umas passadas, são 3, o mais velho dá umas passadas, quando a gente está no início da ladeira, quando olha o menino... Então, eles fazem isso para cansar, para vencer, para dar vencimento na gente. Mas a gente vai desistir? A gente vai desistir, igreja? Não vamos desistir. Né? Manter filho, eu sei que o assunto não abrange todos, abrange a maioria, né? Mas é algo que é da nossa realidade. E eu tive no HGE uns dias atrás, João, há uns 2 anos, João meteu uma bolinha no nariz, só tirava no HGE, coisas de João. Aí lá vai eu, meu marido, passaram por um bocado de hospital, ninguém tinha um gancho para retirar a bolinha, lá fomos para o HGE. E o número de jovens que entrava nas macas era uma coisa assim, sabe? Então, assim, a gente tem uma luta mesmo, meus irmãos. A gente tem uma luta, porque a nossa realidade hoje é que a gente ouvia dizer alguma coisa, mas hoje a gente tem uma realidade presente, difícil, né? E esse estudo falava disso, e uma coisa que tinha muito no Brasil, né? Criança subnutrida, criança, né, subnutrida, a expressão, diz que tinha um índice de mortalidade infantil altíssimo e que o Brasil quase erradicou, e falava assim, o Brasil quase erradicou as crianças para depois entregá-las à morte na sua juventude. Né? Então, são coisas que a gente tem que refletir. E a gente tem que estar alerta. Claro que coisas acontecem, fatalidades, imprevistos acontecem. Mas a gente não está aqui para descanso, nosso descanso não é aqui. Então a gente luta por marido, a gente luta por esposa, a gente luta por filho. E, meus irmãos, às vezes a gente quer descanso e repouso, mas não tem. Porque a Bíblia diz que o nosso descanso e o nosso repouso não é aqui. Então, a gente tem que ter essa consciência de que a gente vai estar lutando sempre por alguém. Porque a gente é servo de Deus. A gente é cristão, a gente tem que ter a mente de Cristo. Né? Então, não tem pausa de descanso para a gente. Se você não está lutando por um filho, por uma filha, você está lutando por um neto. Às vezes você não está lutando por filho, filha, neto, você está lutando por um marido que tem marido e tem esposa, que são como filhos, como crianças. Não que a gente queira ser a mãe e ser o pai, mas a atitude, né? A atitude acaba nos colocando nessa situação. E Deus, essa noite, assim, desde domingo, que eu fiquei tão tocada, tão mexida, assim, principalmente porque eu entendi que eu iria estar nessa labuta, né? Nessa luta toda a vida de João, né?
E também todo o tempo que meu marido ainda não estiver pronto ou apto, né? Porque às vezes ele quer ceder mais do que eu. Às vezes, hoje é engraçado que ele me mandou esse texto do não e eu disse a ele, tu está aplicando? Porque pensa numa pessoa com dificuldade para dizer não. E a gente precisa colocar isso em prática. A gente precisa aprender a dizer não. A gente precisa aprender a colocar o governo da casa. A gente permite bagunça e depois quer que Deus arrume, né? Então, a gente tem que estar alerta, igreja. Foi muito bonitinho, uma maquiagem muito forte que a irmã Damares fez ali nos meninos. Mas me impactou de saber que tem realmente uma presença. Não que a gente deva valorizar essa presença ruim. Mas a gente precisa ter consciência. Aquela voz estava dizendo, aquele texto que as meninas trouxeram dizia assim, onde é que está? Na festa, os lugares que está, você conhece, você acompanha. Então, eu disse, não vai ter graça, né? Vou chegar cansada e vou ter que correr atrás desse menino mesmo, adolescente, mesmo jovem, né? Menina da mesma forma. Eu já disse aos irmãos que eu sempre tenho uma representatividade na educação de minha sobrinha, e ela é pintona, ela apronta, né? Agora ela está bem quieta, graças a Deus, mas ela apronta. E quando ela estava no ápice de apronto, eu dizia para ela assim, minha filha, você apronta, mas a gente vai na sua cola. Você pode até enfrentar, pode querer fugir de casa, você pode pintar, mas a gente vai na sua cola, que tinha coisa pior para ela, quando ela queria fugir, fazer alguma coisa, e a gente aparecia no lugar. E a gente aparecia para buscar. Não acredito, que mico! Então, é isso aí, você quer aprontar? Apronte, mas a gente não vai desistir de você, né? Então, glória a Deus, hoje ela está quieta, né? Ela está acomodada no canto dela. Mas, nos períodos dela mais rebeldes, foi assim. Eu, às vezes, estava cansada, mas dizia para ela, se você sair aí, eu subo. Saia daí da porta, você vê se eu não subo agora. Aí ela, já entrei. Eu digo, é isso aí. Entendeu? Então, é isso aí, meus irmãos. É luta, é uma reflexão, né? Esse texto é uma reflexão. Foi um texto que eu resisti um pouco, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. E eu entendi que precisava falar por inúmeras coisas inúmeras situações. Eu creio que o Senhor assim me orienta. Geralmente acontecem várias situações e tal. E aí a palavra vem e entra dentro daquele contexto, né? E foi o que aconteceu nesse Provérbios. Da gente saber dizer aí no versículo 18, que diz, né? Você vê que castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Então, dá o castigo, a disciplina necessária. Eu aprendi, um dia eu fui para uma formatura, Deus faz assim, eu fui fotografar uma formatura, e o ministro, a pessoa que deu a palestra, era um pastor, e ele disse assim, olha, quando você for bater em seu filho, não bata na hora da raiva. Quando ele fizer a coisa errada, você segura a raiva. Porque se você bate com raiva, você só está se aliviando. Mas você não está deixando um legado, você não está deixando nada para ele. Você se acalme e depois você volte e diga, olha, sente aqui, você vai apanhar, porque eu falei com você 1, 2, 3 vezes e você não me atendeu. Então, o nosso acordo é esse. Falei 3 vezes e não me atendeu, disciplina, porrada nele. Né? E ele dizendo, não fique dizendo, vou te dar um murro, porque a gente faz isso quando está com raiva, eu vou dar um murro na sua cara. Né? Vou dar um murro, vou dar um chute. São palavras de agressão que a gente diz quando quer agredir alguém, mas se sente no poderio com o filho. Né? Então foram coisas que eu fazia. Eram coisas que eu fazia e que a gente acha que porque a gente é mãe, isso não representa uma violência. Né? Então ele falou isso e me tocou. Né? Então, às vezes, quando eu estou com muita raiva, eu evito. Às vezes, João apronta aqui, eu digo assim, ó, em casa você vai apanhar. E em casa mesmo, porque quando a raiva passa, a gente não quer bater. Entendeu? Só que a disciplina é essa. É você fazer a disciplina pelo bem da criança, não em favor
da sua vontade. Se for pela sua vontade, você dá logo um murro na hora da raiva, a raiva passa e pronto, mas a criança aprendeu o quê? Mas se você fizer assim, eu digo a ele, quando ele chega em casa dele, ele diz, minha mãe, hoje eu fiz isso, eu vou apanhar, né? E quando ele vai, eu digo, vai, bora pro quarto, porque você vai apanhar. E apanha, entendeu? E eu não gosto, é ruim para mim, é difícil. Eu acho muito bonitinho quando algum pai diz assim, nunca bati meu filho. É ótimo, se o filho dele nunca procurou. O pior é quando ele diz assim, nunca bati, o menino precisou e ele não bateu. Porque eu acho que a questão não é se você disciplinou ou não, mas ele precisou da correção ou não. Porque se ele precisou e você não deu, aí a gente vai cair lá para o versículo 26, que diz que o que aflige seu pai ou manda embora sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. Então, assim, meus irmãos, fica esse alerta para a gente, que a educação, o que eu quero, acho que o que eu mais recebi para mim é que eu planejava em algum momento ter um descanso e trabalhar, me empregar, entendeu? E dizer assim, quando o João estiver independente, quando o João comer sozinho, quando ele puder ir para a escola sozinho, eu vou trabalhar. Mas não era só isso. Então Deus me chamou a atenção que não era só a independência dele comer sozinho, dele vestir sozinho. Eu ficava dizendo, deixa o João fazer 10 anos, estiver comendo só, indo para a escola só, eu vou trabalhar. Vou me meter as caras, vou passar o dia, vou trabalhar. E aí o Senhor disse não. Né? Você vai entregar seu filho pronto. Você vai ter que me entregar pronto. E que fica essa mensagem, né, para a gente nos nossos corações, viu? Que às vezes não tem descanso lutar com um familiar, sobrinho, mãe, às vezes a mãe, né, que dá trabalho, pai, filho, né? Os irmãos apliquem no seu contexto. Eu apliquei no contexto da palavra aqui, da mensagem de família, que falava da família, né? O filho que dá trabalho. Então, que a gente receba essa mensagem, é a meditação da semana, e que a gente tenha essas considerações, meus irmãos. Que é uma luta, né? É uma luta. E às vezes a gente se sente incapaz, inábil. E eu não tenho uma receita para dizer, meus irmãos, façam assim que vai dar certo. Porque eu nunca fui mãe antes, eu estou vivendo e aprendendo. Mas o Senhor, né? Ele é que nos instrui, é quem nos dá discernimento e sabedoria. Então, se tem alguma coisa precisando arrumar, não se sinta assim, fracassada, derrotada. Ai, não consegui. Né? Essa amiga minha estava me dizendo isso. Ai, meu filho já entrou em tal idade, eu não digo não se sinta assim. A gente vai corrigindo, consertando e vai colocando diante do Senhor e Deus ele vai fazendo a obra nas nossas vidas, né? Então a gente não pode desistir nunca. A gente deve buscar sempre no Senhor. E nós estamos vivendo aí 31 semanas maravilhosas dentro do livro de Provérbios. E a gente tem aprendido muito. A gente tem que guardar a mensagem e colocar em prática, em nome de Jesus. Já estamos no horário, né? Essa semana para mim foi corrida, foi uma loucura. Eu só estou aqui domingo de noite. Amanhã eu estou fazendo um trabalho, sábado também. Né? Então, domingo à noite, eu espero que os irmãos, né, já venham. Eu quero meu convite para o jantar de casais, né? Para a gente mandar esses convites embora. Eu vou pedir para o irmão Antônio fazer uma oração de encerramento. Meu irmão, despedir a gente para as nossas casas. Senhor Deus, meu Pai, Deus, muito obrigado por essa palavra, Deus, o qual o Senhor trouxe instruções para nossas vidas, meu Deus. Muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor tem usado tremendamente a Tua filha, Deus, para trazer essas meditações, Senhor. Muito obrigado. Deus, peço a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe cada um aqui que esteve presente, Senhor, abençoe cada familiar, Deus, abençoe também aqueles que por motivo de força maior não pôde vir. Deus, peço também as Tuas bênçãos e a Tua graça sobre o pastor Antônio Carlos, o evangelista também, Deus, e a missionária, Deus, toda a liderança da igreja, meu Pai. Agora te peço, Senhor, que o Senhor possa conduzir cada um aqui, Deus, para suas casas, em segurança, Senhor, e que com eles vá essa palavra, Deus. Palavra de meditação, palavra de transformação, de cura, Senhor, e libertação para suas vidas, Senhor, e que amanhã seja um novo dia
Deus, sobre a vida de cada um, Deus, sobre a luz da Tua palavra, Deus. Muito obrigado. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.